parada transforma a avenida em lagoa. O caso acontece em Sales Oliveira, onde o empreendimento começou a sair do papel, mas agora está travado por conta da falta de verbas. Transtorno para moradores que ficam ilhados a cada chuva. Essa é a situação da Avenida Dalcir Borsato, no bairro Cachoeirinha, em Sales Oliveira, quando chove. Completamente alagada. A água sobe tanto que chega a formar uma lagoa que invade carros e casas. A avenida de quase 1 quilômetro de extensão nunca teve asfalto, calçamento e até mesmo uma rede adequada de esgoto. Depois de décadas de cobranças, a obra finalmente saiu do papel no ano passado, através de um convênio com o governo federal. Só que a demora para iniciar a intervenção causou um aumento considerável no valor e fez os trabalhos serem interrompidos pela metade há mais de um mês. Foi começado a fazer, patrol veio, tirou árvores, alinhou tudo certinho a avenida. E aonde ficou agora essas lamas, que então é difícil os carros passarem, não tem como a gente transitar na hora que a gente precisa. Por causa agora, com o tempo de chuva, você tem que ter pressa para chegar em casa, porque o nível da água fica um absurdo. Entra por dentro da porta do carro, o carro é baixo. Muito difícil. Que nem eu chego 7 horas da noite, em pleno dia de chuva, não consigo entrar. Eu tenho que vir de uma vez e ir entrando, senão o carro não vai. Depois que a chuva para, mais transtornos para os moradores. Como ainda não existe um sistema de drenagem adequado, o que ficou acumulado não tem para onde escoar. E a rua, sem qualquer tipo de infraestrutura, vira um lamaçal. A Maria Rita mora no local há 8 anos e já registrou até acidentes por conta do problema. Como não foi feito ainda o asfalto, está fechadas as galerias para escoamento de água. O que acontece? Ela para tudo aqui, de lá de cima, porque a rua é uma descida, ela para todo aqui do meu portão até lá naquela esquina. O que acontece? Que fizemos um buraco ali, perto daquela galeria, entre a sarjeta e o asfalto, então está caindo por debaixo aquele nível que fica ali escoado. É um pouco que consegue tirar, nem tudo, porque quando chove não consegue tirar. Agora, os próprios moradores devem ter que ajudar a prefeitura a concluir a obra. Já foi aprovado na Câmara um projeto de lei complementar que autoriza o executivo a cobrar uma contrapartida de toda a vizinhança. Nós teríamos que pagar por parte linear. Então, cada um tinha sua metragem, cada um teria que pagar. Só que até hoje ninguém procurou nós aqui da rua para falar se realmente vai ser feito isso, o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Estamos a ver navio sem nada. Eu sou uma pessoa que ando certa com os meus impostos. Inclusive veio o IPTU desse ano com mais uma taxa de aumento. E a taxa de aumento não veio pouca. Então, para morar numa situação dessa, só subindo IPTU e já anos assim... No caso da Câmara, a gente já aprovou a suplementação do crédito, que é autorizando o Poder Executivo a usar no ano corrente aquele valor do convênio para poder executar a obra. Acontece que o valor do convênio é e não dá mais. E parece, pelo que a gente tem acompanhado, que a obra tocou-se a obra até agora com o valor do convênio e acabou. E a partir de agora, a obra vai ter que ser feita com recurso próprio do município. O próprio município fará uma contribuição pós finalizar a obra. A gente também questionou o Poder Executivo de como vai ser feito isso, mas ainda a gente, através da lei, ele pode fazer essa contrapartida, o município paga um valor de contrapartida, porque realmente ele não tem. No caso, a prefeitura tem que pagar com recurso próprio, e esse recurso também sairia do contribuinte. A prefeitura confirmou que a obra ficou quase R$1 milhão mais cara do que o valor do convênio com o governo federal. Os trabalhos foram paralisados por conta de problemas no cálculo dos repasses, que são feitos por etapas e através de medições. O executivo disse que todos os trâmites para a quitação desses valores já estão encaminhados, mas a previsão de reinício das obras é apenas para o mês de maio. A presidente da Casa de Leis garante que os vereadores têm cobrado agilidade e transparência da administração na execução da obra. A gente está sempre cobrando que ele faça, pelo menos medidas paliativas até que essa obra seja retomada, porque em conversa com moradores, um morador disse que ele teve que fazer uma gambiarra para entrar com uma bis, uma moto, para poder entrar na residência. Então, a gente está sempre, isso aí a população tem acompanhado, o Poder Legislativo cobrando muito o prefeito nessa questão de, pelo menos,
paliativamente ali ajudar os moradores nessa questão, principalmente nesse período de chuva, que eu acredito que vai continuar ainda nas próximas semanas. Alice Carvalho, de Sales Oliveira, para o Jornal da Clube. Conosco para repercutir essa situação está doutor Gustavo Bugalho, ele que é advogado. Agradeço muito a presença do senhor aqui mais uma vez, doutor. Os moradores estão esperando aí há anos pela infraestrutura na avenida e quando ela finalmente começa a sair do papel, vira uma dor de cabeça aí desse tamanho. O resultado é uma falta de planejamento herdada de administração para administração, doutor, é isso? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, o que a gente observa é uma falta de planejamento completa, não só atribuível, né, à falta de planejamento ao longo das gestões, mas também na hora de se propor esse convênio. O município, quando ele faz uma proposta de convênio para o governo federal, para que isso seja aprovado, tem que ter um cronograma de obras, tem que ter um cronograma de desembolso financeiro, inclusive prevendo eventuais situações que possam ser previsíveis, né, coisas que não sejam totalmente fora do comum, tem que estar previsto nisso. Então, a gente observa que há uma falta total de planejamento, né, do poder público que hoje prejudica aí os moradores. E a vizinhança que sofre, né, doutor? Com esses alagamentos constantes, acidentes, muita sujeira. Quem paga a conta de todos esses transtornos, doutor? É a própria população, infelizmente, né? Infelizmente, a população está pagando, como falando português real, pagando o pato, né? No entanto, a gente pode até chegar a pensar o seguinte: se houver prejuízos financeiros aí para a população, ficar demonstrado que isso foi em virtude, né, desse atraso, e esse atraso tem responsabilidade da prefeitura nele, e houve um dano e um prejuízo para o cidadão, eu acredito até que é possível tentar cobrar na justiça aí esses prejuízos do município, viu? Algo mais grave, algo que seja físico-financeiro. O valor do convênio com o governo federal não é suficiente para finalizar a obra. Cobrar uma contrapartida dos próprios moradores é uma alternativa aceitável na análise do senhor? Cobrar as contas do morador é até uma alternativa, mas não uma alternativa aceitável. Como eu disse, hoje existem ferramentas de planejamento muito bem elaboradas para que não se chegue a esse ponto, né? Além disso, para que haja, né, uma obra pública, algo nesse sentido, é necessário que haja também uma previsão orçamentária para isso. E essa previsão orçamentária deveria sim ter garantido a continuidade, o término dessa obra e não jogar isso para a população, embora do ponto de vista legal seja possível, mas é no mínimo vergonhoso e triste ver a população ter que pagar duplamente por uma situação dessas. É algo que soa como bizarro você dizer que vai cobrar da população, né, sendo que a população já paga imposto. Terrível. Doutor Gustavo Bugalho, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço e até a próxima. Sempre um prazer tê-lo aqui, doutor. Até mais.